Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do BRQ Connect, o videocast que reúne líderes de mercado e parceiros estratégicos da BRQ para conversas de alto nível sobre o que está acontecendo no mercado e sobre transformação digital. O meu nome é Rodrigo Benin, eu sou vice-presidente de vendas aqui na BRQ, faço parte de um time de mais de 2.500 feras. Pensou em tecnologia e inovação? Pensou em BRQ. Líder em GenAI e transformação digital, somos One Stop Shop na sua jornada de transformação digital. E o nosso tema de hoje, para esse videocast, nós vamos falar sobre experiências fluidas e seguras, como o uso de biometria e IA tem redefinido as relações com clientes em momentos-chave de suas jornadas. E para bater esse papo comigo hoje, eu tenho o privilégio de receber aqui no BRQ Connect o Felipe, que é COO da Payface, uma empresa que tem crescido bastante, desenvolvendo soluções inovadoras para mercado de pagamentos com biometria e segurança em transações financeiras. Também tem o Gil, que é diretor de tecnologias e prevenção à fraude no grupo BTG Pactual. O Gil é um apaixonado por tecnologia, ele é engenheiro de computação com pós-graduação em ciência de dados e Big Data, e atua há mais de 10 anos na área de tecnologia, sendo que os últimos 7 foram dedicados ao desenvolvimento de soluções voltadas à identificação e prevenção a fraudes. Felipe, Gil, um prazer recebê-los aqui no BRQ Connect. Muito obrigado por terem aceitado esse convite para bater esse papo hoje aqui com a gente. Obrigado por ter conhecido aqui. Obrigado, Rodrigo. Prazer todo meu. Vamos lá? Vamos mergulhar nesse assunto que é super interessante? Eu queria começar falando um pouquinho sobre o desafio, né? O espaço do problema, antes da gente mergulhar na solução. Os desafios atuais do uso de biometria para a prevenção à fraude. Então a minha pergunta é a seguinte. Felipe, a Payface tem tido um sucesso super interessante por transformar o ato de pagar de uma experiência quase que invisível. Mas não só isso, né? Avançando também para essa autenticação segura de transações financeiras. Quais são os principais desafios técnicos e regulatórios que vocês enfrentam na implementação desse tipo de solução, usando, por exemplo, o reconhecimento facial para segurança nessas transações? Legal, Belinho. Primeiramente, acho que é importante a gente estabelecer os dois produtos hoje que a Payface tem no mercado, né? O primeiro deles é um SDK de biometria facial multiplataforma, que é utilizado para verificação de identidade de clientes e para autenticação de transações. Então, esse SDK, por exemplo, é utilizado em jornadas de onboarding, né? Eu quero saber quem é aquele cliente que está entrando a primeira vez em contato com a minha empresa. E num segundo momento, se você tem uma jornada de risco e gostaria de autenticar essa jornada de uma maneira mais fluida, chama a biometria facial e a gente faz essa autenticação. Esse mesmo SDK ele é utilizado também num outro produto, que é o produto de pagamento, nosso produto de payments, que é a Payface, que acaba dando nome à empresa. E nesse produto de pagamento, a gente tem uma série de integrações que devem ser feitas com softwares de frente de caixa, que atendem os varejistas, e também com CRMs, com adquirências e processadoras de private label. Hoje, nesse mercado, a gente está muito focado nesse segmento de private label, e essas integrações todas que envolvem esse mercado são um dos principais desafios tecnológicos que nós temos, né? Da parte E aí, na parte regulatória, a gente também tem um desafio, falando de LGPD, por exemplo, né? Você tem que estar aderente a essa legislação, entender muito bem quem é um controlador de dados, quem é um operador de dados, como que essas relações se definem, ter garantia que o cliente está fazendo um opt-in na plataforma da Payface, né? Ele tem esse consentimento ativo da captura da biometria dele. Então, esses são desafios com os quais a gente se depara aí quando está falando do segmento de pagamentos. E no SDK de transações, de autenticação, na jornada de prevenção à fraude, é também integração com os sistemas dos clientes, né? E aí é muito articular muito bem com o time de tecnologia esse roadmap, né? Como que ele vai ser desenvolvido e dar o suporte necessário para que essa integração seja feita da forma mais séria possível. Perfeito. Você estava me dizendo antes da gente começar esse papo aqui que idealmente essas soluções precisam ser robustas e seguras, mas quanto mais fluidas e imperceptíveis elas forem, quanto menos tempo elas tomarem do cliente
na sua jornada, seja de pagamento ou de autenticação segura numa transação bancária, tanto melhor, né? Que elas sejam idealmente invisíveis, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse é um detalhe importante. E aí você falou do desafio de integrar muito bem com as experiências, com as transações, nesse momento de autenticação, para que seja, para que tenha a cara também da instituição que está utilizando, né? Eu acho Sim, e aí a gente tem uma série de customizações que são possíveis de serem feitas no nosso SDK, que permitem justamente isso, que o cliente escolha, né, a mensageria, a tipologia que vai, né, da fonte, o look and feel ali com todo o seu key vision para fazer esse lançamento e o usuário no final do dia nem saber que ele está utilizando uma ferramenta externa. Perfeito, muito bom. Gil, me fala um pouquinho sobre como vocês têm utilizado biometria lá no BTG Pactual para prevenção à fraude. Se você puder dar alguns exemplos práticos para a gente, como vocês têm utilizado esse tipo de solução, projetos recentes e desafios, eu acho que vai ficar legal para o pessoal que está nos ouvindo materializar um pouquinho do que acontece por aí, né? Ok. O Felipe falou muito bem e ilustra muito também como que a gente usa solução de biometria no BTG. Começa com a criação de relacionamento do cliente com a gente, onde a gente tem essa captura da face ali, principalmente para eu ter certeza que o Rodrigo é o Rodrigo, que o Felipe é o Felipe, que a Maria é a Maria. Então, é muito importante para a gente de prevenção à fraude ter certeza disso, e a face é uma informação segura e etc. E a gente tem também a jornada depois de validação se aquela pessoa que está utilizando o nosso aplicativo ainda é aquela pessoa que abriu a conta. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Você, Rodrigo, costuma fazer transações ali de R$200 na média e um belo de um dia você está fazendo uma de 10 mil. É um comportamento atípico, a gente quer fazer um double check. Pô, será que é o Rodrigo mesmo? Será que roubaram o celular do Rodrigo e alguém está tentando invadir esse telefone aqui? Eu preciso me certificar que é ele. E a solução de biometria nos dá essa segurança e essa certeza maior de que é o nosso cliente que está usando a nossa plataforma e a gente pode confiar naquela biometria ali para garantir e certificar isso para a gente. Então, legal. Essas são as duas principais camadas, coleta e validação, como o Felipe já tinha ilustrado um pouquinho do que a PayFace faz. Legal, eu gostei dessa abordagem que você mencionou, de que o algoritmo ele é capaz de decidir, o algoritmo de prevenção à fraude do BTG é capaz de decidir o melhor momento para, de repente, solicitar um nível de autenticação adicional, né? Eu acho que isso é bacana. Antigamente, a gente tinha isso em todas as transações, né? Eu acho que a tecnologia, não no caso do BTG, mas no mercado em geral, né? Sempre você tinha uma camada adicional de segurança para uma transação de R$10 ou uma transação de 10 mil. Hoje, os algoritmos e IA já estão mais inteligentes nesse sentido, eles conseguem perceber que tem alguma coisa fora da curva ali e entra em ação daí uma autenticação, de repente, utilizando a solução FortiFace, não é isso? Que é o produto de reconhecimento facial, por exemplo, da PayFace, né? Exato, acho que você ilustrou bem no próprio título do podcast de hoje, de uma experiência fluida, que é o que a gente quer entregar para os nossos clientes também. Não é interesse do banco, da área de prevenção à fraude, também ficar pedindo biometria para o cliente toda hora, porque gera um atrito ali, por mais que a gente tente fazer e os nossos provedores façam as soluções que tentem dar um maior nível de transparência possível, ainda gera um atrito. De repente o cliente está em trânsito e etc., está num local que não é muito adequado para fazer uma coleta, então a gente tem que deixar esse algoritmo bem calibrado para saber pedir um desafio na hora correta ali e fazer com que o cliente entenda que aquilo ali é uma solução mais para ajudar ele e manter ele seguro e não gerar um atrito desnecessário ali com o cliente. Eu acho que o BTG é um exemplo muito bacana de como equilibrar essa camada de segurança super robusta com experiências fluidas, né? E aí conta um pouquinho pra gente, eu acho que vocês dois podem falar um pouquinho disso, de como foi esse balanço, assim, de como encontrar esse ponto de equilíbrio entre segurança robusta e impenetrável e experiências fluidas. Quais são os trade-offs ali, como é que a gente chega? Quem está tentando fazer isso aqui no mercado e está escutando a gente? Quais são os pontos que eles deveriam considerar nesse balanço de decisões e como é possível chegar nessa experiência confortável, fluida, rápida, eficiente, sem abrir mão de segurança? Beleza, eu posso começar. Acho que do lado do banco,
enquanto um usuário de soluções também de mercado que provém serviços de biometria, eu acho que o desafio está nesse ponto de saber pedir a biometria na hora correta. Isso é complexo e você utilizou o termo foi, como foi, mas eu acho que o mais correto seria como é, porque é algo que também a gente vai evoluindo dia a dia, vai equilibrando, os clientes vão mudando o comportamento, a dinâmica ali, como os clientes interagem com os apps. Os fraudadores também vão mudando o modus operandi ali, como eles interagem também com os aplicativos e com nossos portais. Então, acho que é um desafio constante que envolve um time eficiente de estratégia, com pessoas que vão saber fazer a escolha correta de qual o melhor threshold de utilizar e etc. E um time dedicado para isso, que vai acompanhando esses números dia a dia. Acho que isso é importante, o banco investir realmente em pessoas de qualidade e tecnologia. A gente sabe que tecnologia é que nos entrega dado e informação suficiente para que a gente tome a melhor decisão possível de quando desafiar o nosso cliente. Então, acho que o banco se preocupa muito com isso e tem que ser uma preocupação constante para entregar a melhor experiência e, ao mesmo tempo, custo também. Porque toda validação biométrica e etc., pela própria característica computacional desse tipo de validação, tem um custo associado que a gente também não quer ficar pedindo biometria toda hora ali e onerar muito o custo ali do life cycle de um cliente, por exemplo. Perfeito, legal. E aí, Felipe? Isso é interessante porque quando a gente se propôs a fazer esse produto, o ForteFace, o SDK de biometria multiplataforma, a gente foi entender junto do mercado quais eram as principais entregas que nós tínhamos que realizar, né? Então, no discovery do produto, a gente falou com muitos gestores de prevenção à fraude, CTOs de instituições financeiras e outras instituições que utilizam a biometria. E desde o início, a gente partiu de uma premissa básica, que era tem que ter segurança top tier de mercado global, porque isso é um produto de segurança, então isso aí a gente não poderia abrir mão. O ForteFace foi a primeira solução, o SDK de biometria, que teve a certificação nível 1 e nível 2 da IBITA, né, que é uma certificadora que regulamenta ou emite certificados que você está aderente ali à norma ISO, que regulamenta os ataques de apresentação, por exemplo, que vai garantir que não passa ali na sua ferramenta máscaras de silicone ou foto de foto, né? Uma pessoa ali se passando por outra num vídeo, por exemplo, né? Apresentando um vídeo para o SDK aceitar. Então, essa certificação que é a mais alta do mercado, nós somos a primeira aqui do Brasil a tê-la. E aí, no segundo momento, a gente entendeu que a principal dor dos gestores após a questão da segurança era justamente a usabilidade, né? Então, ter essa experiência mais fluida possível, transparente. E aí a gente se debruçou sobre isso, a gente prestou muita atenção. E aí eu trago 3 elementos aqui nos quais a gente trabalhou para ter, né, uma autenticação com a melhor usabilidade possível. E hoje a gente acredita que a gente tem a melhor do mercado. Velocidade. Então hoje eu consigo fazer ali em 90% das tentativas até 4 segundos a validação e entregar para o cliente, né? No back-end em 800 milissegundos. Super rápido. É muito rápido. Depois tem prestar atenção na questão de equidade. Então isso também tem a ver com usabilidade, né? Tons de pele, diferentes características, se a pessoa tem algum tipo de dificuldade em termos de, né, eventualmente uma característica mais marcante, a gente consegue abordar isso. E por fim, justamente ter desafios que não, ou um liveness, né, uma prova de vida que não requer um desafio aparente. Então a gente faz microcapturas ali quando você está aproximando o dispositivo do seu rosto, já faz a captura e já entrega, você não precisa ficar fazendo ali alguns movimentos que podem criar um atrito adicional. Eu sei do que você está falando. Muitas vezes a transação pede que você afaste o telefone ou aproxime, tem um movimento de cabeça. Você está me dizendo que a solução da PayFace, o ForteFace não precisa desse atrito, é isso? A gente faz de forma transparente para o cliente. Vocês conseguiram chegar num algoritmo que... Legal, bacana.
com certeza isso traz bastante fluidez para os usuários, né? Agora, é possível fazer isso tudo, Felipe, sem utilizar técnicas de inteligência artificial e até tecnologias de IA super avançadas, né? Eu imagino que esses algoritmos são bastante complexos no sentido de que o desafio é bastante complexo e os fraudadores têm possivelmente acesso às mesmas tecnologias, né? Então, imagino que IA seja um componente essencial para a implementação desse tipo de solução, né? Como que a Payface tem utilizado IA para garantir essa precisão e essa velocidade que você mencionou nas transações, que é impressionante, assim? Tem algum exemplo que você pode compartilhar com a gente, ou até alguma situação curiosa de tentativas frustradas de fraude que a IA foi essencial para pegar? Sim. O algoritmo de biometria facial ele é um algoritmo probabilístico, né, estatístico. Então, você tem que treiná-lo com um dataset muito robusto, né? Então, muitas fotos e muitos exemplos para você ir treinando. A gente hoje captura mais de 1000 pontos da face do cliente e transforma isso num token que é comparado com um outro token no momento que você faz a selfie, que o cliente faz a selfie. Então, para gerar esses modelos estatísticos, a gente, né, utiliza ferramentas de IA e, obviamente, isso traz um ganho de produtividade e a escala só é possível justamente porque tem esses modelos hoje nos auxiliando. Outra questão também, a gente fala do gato e rato, né? Os malfeitores eles estão tentando toda hora, né, contornar essas soluções de prevenção à fraude e aí você precisa ter uma resposta muito rápida. E aí a IA entra também facilitando a geração de código, a construção de código, né, do nosso time. Hoje a gente faz uso de IA para acelerar o desenvolvimento exatamente, acelerar o desenvolvimento e poder prevenir esses ataques quando a gente identifica que existe uma ameaça de forma mais rápida. E aí um exemplo que eu vou trazer para você, hoje a gente tem alguns monitores que são monitores de última geração, monitores curvos, que trazem uma dificuldade adicional de prevenção. E a gente teve recentemente... Porque os malfeitores utilizam esses monitores de altíssima definição para apresentar para a aplicação, é isso? Ele projeta uma face no monitor? Exatamente. É isso que eles fazem? Isso, eles projetam uma face. Então, como eu estava dizendo, você tem 2 camadas ou 3 camadas de prevenção no nosso SDK. A primeira delas é o próprio algoritmo de biometria, que você vai comparar os pontos, né, esses milhares de pontos da selfie coletada, da imagem da selfie coletada, com a imagem que você tem no banco de dados. A segunda camada é justamente a prova de vida, que vai permitir que a gente identifique que aquilo não é uma foto de uma foto, um vídeo ou uma máscara, né, o famoso spoofing, o ataque de apresentação. E a terceira é a camada de anti-injeção, que vai garantir que aquela imagem não foi inserida ali de forma maliciosa no software da câmera, no próprio SDK. Então, os malfeitores têm utilizado para passar pela camada de prova de vida esses monitores curvos, né, e monitores de última geração apresentando... Que, aliás, são caríssimos, né? Caríssimos. Tem monitores que vão custar $20 mil e assim vai. E a gente, né, conseguiu barrar esses ataques com o nosso algoritmo. Então, isso é um exemplo aí desse jogo de gato e rato que toda hora está acontecendo. Interessante. Muito bom. Gil, se a gente pudesse classificar os desafios de fraude assim, em algumas categorias, né? Quais são os principais riscos de fraude nesse modelo e como vocês mitigam isso lá com a tecnologia do BTG? Beleza. Acho que a gente pode separar os principais riscos em invasão de conta, que é quando alguém quer se passar por alguém invadindo a conta de um cliente BTG, que no nosso caso isso é um problema gigantesco pelo perfil dos nossos clientes ali. Então, eu classificaria esse como um dos riscos. E a própria falsidade ideológica na criação de relacionamento também, que é quando uma pessoa se passa por outra para abrir o relacionamento com um banco em nome de outra pessoa. Eu costumo brincar, por exemplo, que alguém chega aqui com a foto do Bill Gates, querendo abrir uma conta no BTG e pegar crédito aqui em nome do Bill Gates, que obviamente, se for o Bill Gates mesmo, ele vai ter uma carteira de crédito interessante ali com o banco. Então, assim, esses dois desafios, eu acho que eles são muito pertinentes. E no Brasil, a gente tem um também que chama muita atenção, que é a questão do perdo-roubo,
que é pessoas que perdem o celular. Hoje, o celular acaba sendo uma extensão das pessoas ali e que facilita muito essa relação com o setor financeiro, com o mercado como um todo. É muita facilidade que a gente tem, Pix e etc. E os ladrões desenvolveram isso também e estão roubando o celular. Eles pedem o cliente para desbloquear na hora, antes de levar, com uma arma na cabeça ali. E o nosso desafio principal enquanto banco, cara, alguém se autenticou ali, alguém digitou a senha e etc. Como que eu consigo saber que quem está logado é o meu cliente ou é um fraudador? Ou é um ladrão, nesse caso aqui específico de perda ou roubo? E isso você estava falando de IA. Na hora de tomar esse tipo de decisão, eu falei que a gente tem que coletar o maior número de dados possíveis, encontrar padrões, reconhecer características que me dizem que aquilo ali não é o meu cliente de alguma maneira, e eu acho que esse desafio é o que tange o mercado de prevenção à fraude como um todo. Como eu falei, alguns anos atrás não era normal, por exemplo, o ladrão pedir para o cliente desbloquear. Ele queria pegar o celular, sair, vender ali aqui em São Paulo, na Santa Efigênia, por exemplo, e ganhar o dinheiro com isso. Hoje, os ladrões já têm quadrilhas organizadas, onde ele pede o cliente para desbloquear, a pessoa que roubou já entrega isso para uma outra fábrica de ladrões um pouco mais especialistas, e já tem tecnologia para conseguir tentar extrair e levar o máximo de dinheiro do nosso cliente possível. Então, e muitas vezes isso se mistura. O comportamento do cliente de verdade com o comportamento do ladrão é uma heurística um pouco complexa ali para a gente conseguir identificar com assertividade o que é ladrão e o que é cliente real. E eu acho que a IA deve ter um papel fundamental aí também, né? Em perceber por pequenos eventos, por informações que às vezes estão diluídas num mar de informações, que aquilo ali caracteriza aquela transação com algum aspecto diferente e de repente é a hora de pedir um nível de autenticação adicional. Né? Legal. Vamos falar um pouquinho de integração e escalabilidade e o papel dos parceiros estratégicos nesse ecossistema, né? Gil, aqui na BRQ a gente tem apoiado grandes empresas nesses projetos de integração de tecnologias emergentes com sistemas legados, por exemplo, né? Que é conseguir fazer com que as instituições tirem benefício das tecnologias de ponta, mesmo considerando todo o parque de sistemas que existem, por exemplo, numa grande instituição financeira. Como é que você vê o papel desses parceiros estratégicos e de tecnologia para suportar e para apoiar, eventualmente catalisar esses projetos lá no BTG Pactual? Beleza. Você falou o papel, eu vejo os papéis. A gente tem muitos parceiros e os parceiros têm diversas características diferentes que podem nos apoiar nisso. Seja no mercado de outsourcing, por exemplo, onde a gente consegue recurso rápido para tratar projetos específicos e etc. Isso é muito importante para a gente. Se a gente fosse, no caso, só fazendo uma ponte com o assunto que a gente está falando aqui de biometria. Temos um tipo de invasão nova que precisamos desenvolver uma solução, uma integração ali com o nosso ATM, por exemplo, onde vamos colocar biometria facial no ATM. Se fosse fazer isso, iniciar um processo de contratação e etc., mais complexo pelo banco, demoraria X tempo. Com um parceiro que fornece isso para a gente demora bem menos tempo, porque ele já vem com profissionais prontos, já trabalharam nesse tipo de solução e etc., que vem já com know-how que ajuda muita gente. Outro tipo de coisa é a própria consultoria, para ajudar a gente a, por exemplo, decidir, cara, vale a pena o BTG construir a própria solução de biometria facial ou eu vou para o mercado e procurar uma solução de mercado? Qual conta que fecha melhor? O que vale a pena eu fazer e etc. E muitas vezes esses parceiros também nos apoiam nessas tomadas de decisão, seja com estudo, com insights, com conhecimento de mercado, com pesquisa, e acaba ajudando a gente muito nesse desenho de solução, que inclusive também tem um terceiro ponto, que é ajudar na arquitetura de soluções, que ele não vai necessariamente fazer, ele também não está dando uma consultoria só para ajudar a gente a tomar a melhor decisão, mas ele está ajudando a gente a pensar qual que é a melhor solução possível para o desafio, por exemplo, que você falou de integração de tecnologias emergentes com sistemas legados. E um parceiro pode ir lá e falar assim, cara, acho que nesse arcabouço que você tem aqui,
ele já viu esse desafio diversas e diversas vezes em outros parceiros também. É melhor você fazer uma camada aqui, que seria um barramento de comunicação padrão entre o emergente e o legado, você só se preocupa com esse barramento aqui e etc, porque ele tem esse know-how também, por ter vivenciado esse desafio diversas vezes no mercado, e não necessariamente o banco já viveu. Pode ser que sim, pode ser que não, e muitas vezes esses parceiros ajudam bastante a gente nesse tipo de tomada de decisão e de direcionamento estratégico das nossas tecnologias também. Perfeito, legal. Acho que, em especial em desafios de prevenção à fraude, eu acho que essa expertise estendida, né, que o mercado coletivamente possui, eu sei que as instituições colaboram muito nesse ambiente de prevenção, e parceiros estratégicos também podem trazer essa experiência de projetos diferentes, em situações diferentes, para ajudar a encurtar os caminhos aí, né? Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho disso, Felipe. A adoção de soluções como a que a Payface desenvolve, ela exige essa integração com os sistemas existentes dos clientes no setor financeiro, certo? E a qualidade dessa integração, pelo que você disse aqui, é chave, certo? Mas por que é tão importante fazer essa integração com qualidade? Porque se você não faz, por exemplo, no produto da Payface, né, o produto de pagamento, se você não faz essa integração, fica uma perna faltando ali, por exemplo, conciliação financeira. É uma questão que eu faço por fora e poderia, né, tipo, ter uma tabela CSV ali que o cliente baixava e fazia essa conciliação na mão. Isso, cara, causa um transtorno enorme, por exemplo, um gestor de controladoria, tesouraria de um varejista, por exemplo. Então, quando a gente traz uma solução que já é integrada com o ecossistema dele, o ecossistema financeiro dele, fica muito mais fácil a escalabilidade. Você pegar de uma loja e um projeto bem sucedido, você levar aí para... A gente tem clientes, por exemplo, que tem 1.600 lojas, né? Ou 3.000 PDVs. Então, imagina esse volume, né? Cada PDV, que é um ponto, digamos, um checkout, tem ali um dispositivo da Payface, né, para fazer a autenticação desse pagamento. E sem uma integração fina, você não consegue essa escalabilidade. Nenhum gestor vai dar o ok para esse projeto, né, ser rolloutado. Então, por isso, a necessidade. E aí a gente trabalha muito em parceria com esses fornecedores, tanto do cliente, né, o próprio cliente integrando, criando uma cadência semanal para fazer o deploy do projeto, quanto também com os parceiros do cliente. Muitas vezes o fornecedor do PDV, do software de PDV, é um terceiro, o fornecedor do CRM também é um terceiro, e a gente tem que a gente se torna um ponto focal nesse projeto para fazer o deploy dele da forma mais simples possível. Legal. Eu vou aproveitar esse gancho que você usou como exemplo dos clientes da Payface, que são grandes varejistas, para começar a gente a partir aqui para o nosso bloco de encerramento e falar um pouquinho de futuro. Você acredita que o pagamento por reconhecimento facial, que já é uma realidade hoje em muitas lojas no Brasil, onde você só precisa da sua face para concluir uma transação de consumo, né? Você acredita que o pagamento por reconhecimento facial no Brasil vai se tornar mainstream em algum momento? Sim, essa é a nossa crença. O Brasil é um early adopter de tecnologia, né? Na biometria, aqui nós somos um dos países que tem o maior uso de biometria dentre as suas aplicações na população. Então a gente já vê isso de uma forma generalizada para a prevenção à fraude. E agora a gente está começando a ver a escalabilidade disso também no setor de pagamentos. Então, focando nesse segmento aí de clientes que são os próprios emissores dos seus meios de pagamentos, a gente está vendo um crescimento muito grande. A Payface tem crescido nesse segmento 30% mês sobre mês, em média, esse ano. E a gente agora acabou de receber a licença do Bacen como uma iniciadora de pagamento. Olha então, só, que notícia legal. Exatamente, um IPTP. E em breve a gente vai conectar o Pix também, a jornada de Pix para pagamento com rosto. Hoje o Pix já é adotado aí por 70% da população brasileira. E eu não tenho dúvida que a biometria no varejo físico vai ser um catalisador, um incentivador da utilização do Pix também, né, nesse ambiente. Como é que é aquela frase que você fala bastante, que comprar é um prazer, mas pagar nem tanto? Isso, Como é que é?
Me ajuda aí. Né, a missão da PayFace é transformar a jornada de identificação e pagamento numa experiência tão prazerosa quanto a experiência de consumir. Perfeito, muito bom, legal. Gil, tua visão de futuro, como é que você está vendo as tendências do uso de solução de visão computacional e IA, por exemplo, no mercado financeiro como um todo? Você tem alguma dica dessas tendências para quem está nos escutando? Fica de olho nisso, presta atenção nesse movimento, que isso aqui é uma coisa que a gente está percebendo que vai influenciar os próximos anos? Beleza. Acho que o Felipe falou da própria questão de usar somente face para pagar. Eu acho que nos próximos anos, do mesmo jeito que a gente viu um movimento dos clientes saindo de uma jornada onde precisava ir no banco para resolver todos os seus problemas e etc. E com tecnologia, a gente conseguiu reduzir isso a um aplicativo que está no bolso do cliente, por exemplo. Eu acho que a gente precisa prestar atenção que a nossa sociedade também vai parar de usar os aplicativos e parar de usar devices para ter esse tipo de experiência. E o banco está muito mais associado à vida da pessoa, seja com face, onde eu me autentico e nisso já está linkado ao meu banco, então já desconto do meu Pix, do meu cartão. Se eu pisco 2, 3 vezes, por exemplo, ali na frente de uma câmera, ele já sabe que se eu quero pagar no débito, no crédito ou no próprio Pix, por exemplo. Então, assim, eu acho que diminuição de atrito a gente vai ver ainda mais. Do mesmo jeito que a gente viu a redução do ATM para o device vai sumir ou vai se tornar ainda mais simples. E o próprio movimento que o Brasil está drivando aí de Open Finance, eu acho que a gente vai ver também cada vez mais uma solução só, um banco só, e você conseguindo resolver sua vida inteira, basicamente, só com aquilo. E aí você vai ver cartão sumindo, de cliente que tem vários aplicativos de vários bancos, um para empresa, outro para investir, outro para transacionar e etc. Eu acho que ele vai ter tudo isso numa plataforma só, mesmo que ele não seja cliente de um banco só, de uma corretora só e etc., mas de forma muito transparente para o cliente. Eu acho que essas duas tendências, uma de diminuição de atrito e outra de criação de hubs, onde tudo é integrado e etc., a gente vai ver muito daqui para frente, porque a IA e a evolução da tecnologia está fazendo ficar cada vez mais fácil processar dados, que talvez seja o grande desafio do mercado como um todo para fazer isso funcionar na prática ainda. Então, eu iria por esse caminho e prestaria atenção nessa questão de como que a gente cria soluções para usar melhor esse arcabouço do Open Finance e desse compartilhamento de dados que a gente está tendo aqui no mercado. Exato. Super avançado nisso, concordo com você. Eu acho que a gente é benchmark global, inclusive, de ecossistemas abertos e interoperáveis, né? Não só pela questão do pagamento instantâneo. Eu repito isso em vários episódios aqui do BRK Connect, né? As pessoas às vezes se esquecem de como o Brasil está à frente nesse quesito, não só de interoperabilidade das instituições, mas de segurança, de prevenção à fraude, como a gente faz isso muito bem, né? Ótimos insights, eu acho que vocês trouxeram informações muito bacanas para quem nos ouve, para quem nos assiste, e eu queria encerrar agradecendo a generosidade de vocês dois, Felipe, CEO da PayFace, e Gil, que é Head de Prevenção à Fraude lá no BTG, de compartilhar esse conhecimento com a gente. Muito obrigado. E queria deixar o convite aberto. Quando vocês quiserem voltar aqui e tomar um café comigo, bater papo sobre tecnologia, tendências de mercado, vão ser sempre bem-vindos, viu? Prazer, Benin. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Benin. E com certeza vou voltar também aí no próximo Legal. episódio. Espero, eu vou te cobrar desse convite, hein? Tá bom. Legal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.